Fala galera, professor Marcos Cipriano aqui de História do Brasil e hoje nós vamos destruir um bloco de questões sobre Segundo Reinado, tá? Então vem comigo para a nossa primeira questão. Questão da UFRGS. Durante a primeira metade do século XIX, Pernambuco foi palco de diversos movimentos sociais contra o poder do Império, luso ou brasileiro. A respeito das movimentações dessas revoltas, analisa as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Pernambuco sempre foi uma província problemática se a gente olhar sobre a visão, do Império Português, primeiro, enquanto ainda uma colônia, e depois, com a independência em 1822, se a gente olhar pela ótica do Império Brasileiro, O Império Brasileiro cria uma centralização política, com um projeto de emancipação política voltado pelo Partido Brasileiro, grandes latifundiários, cercados na corte do Rio de Janeiro, com centralização política no poder moderador de Pedro I. Beleza? Essa é a função da monarquia. Só que Pernambuco é uma província que teoricamente está em declínio. Por quê? Era uma grande produtora de açúcar e algodão, duas matérias-primas que estão em crise. O algodão do sul dos Estados Unidos está produzindo e ganhando destaque no cenário internacional, e o açúcar de beterraba e outros derivados para se produzir açúcar têm ganhado e inundado o mercado internacional. Então, Pernambuco está em crise, perdendo prestígio, perdendo posições no Senado brasileiro. Tá? Então, daí começam os embates entre o poder centralizador da corte no Rio de Janeiro e Pernambuco. Vamos lá para nossas alternativas aqui, as nossas afirmativas. A1. A Revolução de 1817, ocorrida durante o período joanino, foi uma reação contra a opressão econômica da corte portuguesa transferida ao Brasil sobre as províncias nordestinas. Vamos lá. Em 1807, Napoleão invade Portugal, fazendo com que a família fuja e chegue primeiro no Nordeste e depois ao Rio de Janeiro em 1808. Quando ela chega e se instala, ela precisa construir toda uma logística, toda uma infraestrutura de capital do grande Império Luso, ou seja, do grande Império Português. E para isso ela precisa aumentar impostos, cobrar novas tarifas, Vamos ter algumas imposições como o PR, o põe-se na rua, que na verdade era príncipe regente, ou seja, o exército regular invade casas e desapropria as pessoas para a corte se instalar no Rio de Janeiro. Nas outras províncias, aumento de impostos, só que, lembrando, Pernambuco está em crise, algodão e açúcar está decaindo no mercado. O principal produto deles está perdendo força. Logo, aumentar impostos gera uma crise na província, tá? Além de fatores climáticos, como seca na região também, e etc, tá? Então, temos nossa primeira afirmativa aqui. A segunda, a Confederação do Equador foi decorrente dos demandos autoritários de Pedro I, que dissolveu a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro. Outorgando a Constituição de 1824, interveio nas províncias nordestinas. Segunda afirmativa, temos um projeto de Constituição em 1823, a chamada Constituição da Mandioca. Se reúne uma Assembleia Constitutiva para deliberar sobre essa Carta Magna. Só que, quando eles escrevem essa carta, ela não tinha nem a figura do poder moderador e nem a centralidade política na mão do Pedro. Logo, Pedro I, que se tinha um viés autoritário, manda fechar o Congresso, e redige a próprio punho e com alguns constituintes de sua confiança, uma nova carta, a de 24, que tem como principal expoente o poder moderador, beleza? E, em resposta a isso, Pernambuco, mais uma vez, se levanta contra essa autoridade e esse poder central, tá? Então, nós temos aí a Confederação do Equador como resposta imediata à outorgação da Constituição de 1824, beleza? 3. Revolução Praieira representou o auge do liberalismo radical em Pernambuco, combatendo as elites agrárias, os comerciantes estrangeiros e os representantes da monarquia. Sim, também, tá?
no espírito das revoluções liberais que inundam o mundo no século XIX, começando com a de 22, a de 1830, a de 1848, ambas na França, né? O Brasil também entra nessa primavera dos povos, como diria Érico Hobsbawm, tá? E sim, todas essas revoluções, incluindo a Revolução Praieira, têm como líderes liberais querendo romper com esse protecionismo econômico, com essas raízes ainda de antigo regime, tá? Então a Revolução Praieira é para combater isso, tá? Então vamos analisar as nossas alternativas aqui agora. Ele quer as corretas. Então, alternativa A, apenas a 1. Vimos que não é possível ser apenas a primeira alternativa. B, apenas 1 e a 2? Não, a 3 também está correta. C, 1 e 3? Não, a 2 também. D, 2 e 3? Logo, só podemos ficar com letra E. 1, 2 e 3 estão corretas. Tranquilo, pessoal? Uma questão boa, porque traz o contexto da época, né? Não é muito decoreba. Nós temos que entender o contexto que está inserido o segundo reinado. Beleza? Então, vamos para a nossa segunda questão agora. Vem comigo. Fulvestre, no século XIX, a migração europeia para o Brasil foi um processo ligado a... Letra A, uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de proprietários brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Vamos aguardar. B, há uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava nas regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul. Não, pessoal. A ideia do abolicionismo que inunda o Brasil na segunda metade do século XIX tinha como prerrogativa, quer dizer, pelo menos uma das correntes dos abolicionistas era liberar essa mão de obra e reintroduzi-la no mercado para um trabalho assalariado. Beleza? Não era substituir, era reintroduzir essas pessoas agora recém-emancipadas. Beleza? C. As políticas militares estabelecidas desde Dom João VI para a ocupação das fronteiras sul e para a constituição de propriedade de criação de gado destinadas à exportação de charque. Em meio, tá? Por quê? Explico. Essa alternativa está meio correta porque nós temos uma primeira tentativa de trazer mão de obra estrangeira no período joanino, com Dom João VI, só que era um regime de colaboração. Ou seja, Dom João trazia essas pessoas, colocava para ser partidários na economia com uma região agrícola, seja plantação de monocultura de algodão, banana, seja lá qual mercadoria, e conforme ia vendendo, esse europeu receberia uma porcentagem da produção, tá? Regime de colaboração. Só que isso não dá certo, tá? No período joanino, a migração europeia não dá certo, por diversos fatores, tá? O brasileiro, né, na época português, não repassava a porcentagem para o europeu, tratava o europeu igual um escravizado, né? Diversas e N situações. Não dá certo. O principal é não dar certo, beleza? Só que na segunda parte da questão, ele diz que esse pessoal estava voltado para o sul do Brasil. Não. A ocupação, a migração no sul do Brasil é majoritariamente alemã, prussiana na época, né? E já com pessoas livres. O Dom João tentou dar terras, né? Então, a questão, ela está me dizendo que esse comando aqui está errado, beleza? Vamos lá para D. A política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implementar um meio alternativo de produção, baseado em minifúndios. Não. No Brasil, até 1930, com um processo de industrialização mais pesado, com incentivo do Vargas, vai predominar na economia o latifúndio, tá? E até hoje, na verdade, né? Mas, desde a fundação da primeira vila, em 1532, até 1930, com a Revolução de Vargas, nós temos um predomínio de latifúndios. Minifúndios
são extremamente raros nesse contexto, beleza? E a política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura, de subsistência e de exportação. Não, tá? Não pode ser porque a mão de obra que vem, teoricamente, ela não é assalariada. Regime de parceria, ela vai receber uma porcentagem no fim da produção, apenas, beleza? Então, a única alternativa que nos resta é a letra A, uma política oficial deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas. Explico. A política de imigração brasileira, desde o Segundo Império, era uma prática de racismo. Por quê? Numa tentativa de embranquecer a população. Porque muitos teóricos do século XIX, com o racismo científico, identificavam que o problema do Brasil, da pobreza, da miséria educacional, adivinha da raça. Tá? Isso era uma explicação científica do século XIX. Então, qual foi a política feita por Pedro II? Já que os problemas do Brasil estão ligados à raça, à cor, vamos introduzir uma população branca para embranquecer e aqui, em algumas gerações, o Brasil terá esse problema sanado. Beleza? Então, gabarito letra A, alternativa 2, tranquila, FUVEST, como sempre, muito boa. Vamos para a nossa terceira questão. FUVEST, há mais de um século, teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações a crise provocada pelo fim do tráfico de escravos, que deu início a uma política de imigração e liberou capitais internacionais para a instalação de indústrias. Essa alternativa A está meio certa. Com a crise do fim do tráfico escravo e, mais para frente, a abolição da escravatura de vez em 1808, nós temos uma liberação de capital. Por quê? Manter escravos e comprar escravos é extremamente custoso. Por N motivos. A vida do escravizado era baixa, então se tinha que repor essa mão de obra constantemente, não reproduzia o suficiente, enfim, diversos motivos. Tá? Então era custoso. No momento que acaba a escravidão, esse capital que era voltado para a manutenção dela está livre e ele é reaplicado na industrialização. Mas não é um capital internacional, é um capital nacional de latifundiários, ok? B. Os lucros auferidos com a produção e a comercialização de café, que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e importação de mão de obra estrangeira. A B já está correta, beleza? Desde 1837, com a introdução do primeiro pé de café e a expansão dele já na década de 1860, o café vira a maior mercadoria exportada do Brasil. Beleza? E é com esse capital, é com esse recurso, com o café, que será possível um aumento de capital para que ele possa ser reinvestido num processo de industrialização. Beleza? E outra, vai ser quando o café sai do Rio de Janeiro, do Vale Paraíba Fluminense e entra em São Paulo, como a Marília Emília Viotti da Costa vai dizer, São Paulo tem cafeicultores modernos que pensam num processo de modernização dessa economia. Eles não estão presos mais à escravidão, estão pensando em um processo de capital, assalariamento, tá? Então, eles enxergam que a escravidão é muito custosa, será necessário mão de obra assalariada, tá? Então, quando o café chega a São Paulo, eles vão investir em mão de obra estrangeira, ainda pensando naquela prática também de embranquecimento da população. Logo, nossa alternativa é a letra B. Tá? Questão 4. Unesp. O segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar resposta a novas exigências de mudança. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se relacionou principalmente com um contexto do século XIX. Para a gente entender essa questão aqui. O século XIX
é um momento de consolidação de alguns fatores, principalmente no campo econômico e no político, né? Érico Hobsbawm vai dizer que o século XIX e o período contemporâneo todo é herdeiro da dupla revolução. No campo político, da Revolução Francesa, 1789, e no campo econômico, da Revolução Industrial. Essa dupla revolução vai fazer no mundo sacudir, virar do avesso. Algumas práticas de antigo regime vão deixar de existir, outras vão se modificar, mas o mais importante, todo mundo, e o Brasil está nesse mundo, ele não está em nenhuma ilha congelada em outro planeta, ele está inserido nesse mundo, ele vai ter que mudar. O século XIX tem novos protagonistas sociais, como os operários, como a burguesia, como os militares no campo político. Então, o Brasil precisa também passar por esse processo. E é isso que essa questão está pedindo. O que mudou no contexto político, social e brasileiro e fez com que a monarquia caísse, perdesse prestígio. Beleza? Alternativa A. Estrutura federativa vigente e a conspiração tutelada pelo Exército. O federalismo foi, vamos dizer que, um acidente de percurso na promulgação em 15 de novembro, né? No momento do golpe do Deodoro. Foi um acidente de percurso. Eles não tinham nem ideia que isso ia acontecer. Então, ela não era uma pauta no Senado político brasileiro. Mesmo com o grupo republicano, fundado em 1871 em São Paulo, né? Eles nem pensavam nessa ideia de federalização. Então, não pode ser a letra A. B. Bandeira do socialismo levantada pelos positivistas. Essa B está completamente errada. Primeiro, não tem como falar de um grupo socialista formado no Brasil no século XIX, porque nós não temos classe operária no século XIX brasileiro. Não temos indústria, né? Claro, as ideias poderiam chegar, sim, mas eles não eram organizados, não eram partido político nem nada, né? E outra, os positivistas odeiam os socialistas. O positivismo prega uma filosofia completamente diferente, numa ciência, numa elevação do homem pela indústria e etc, etc. Positivismo é só lembrar da nossa bandeira. Qual que é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Só que para os positivistas tem um terceiro fator, que é o amor. Mas fora isso, essa B não pode estar correta de jeito nenhum. C. Eliminação da discriminação entre brancos e negros. Também não pode ser, tá? O governo imperial incentivava essa distinção. Mesmo que na Constituição de 24 não há formas legais de separação racial, socialmente havia espaços destinados para brancos, para negros, cadeiras na política destinadas para brancos e para negros, tá? Então, não pode ser letra C. D. Forte diferenciação ideológica dos partidos políticos. Essa D é uma alternativa interessante, porque já nos vai dar um norte para próximas questões. Os partidos do Segundo Reinado, o liberal e o conservador, apesar de terem nomes que evocam filosofias diferentes, elas não vão fazer políticas diferentes. Explico. Porque os membros desses partidos são oriundos, ou seja, têm a origem na mesma classe social. São brancos, latifundiários, nobres. Eles têm pautas e interesses em comum, tá? Os meios vão se diferenciar, mas os objetivos são os mesmos. Beleza? Então não pode ser D. Ficamos com letra E, abolição da escravidão e os desinteresses das elites agrárias com a sorte do trono. Sim, a abolição da escravidão vai ser aquela última estacada, aquele último punhal para acabar com a monarquia, né? Porque a base política que mantinha a monarquia eram os latifundiários, que não queriam de jeito nenhum a abolição da escravidão. Quando se abole em 1888, eles perdem uma base de apoio, que ficam desgostosos e não querem mais saber deles. Logo, gabarito, letra E. Ok? Vamos lá agora para a nossa quinta questão. Unesp. O transporte ferroviário no Brasil, da segunda metade do século XIX ao início do XX, mereceu prioritariamente o interesse estatal e particular.
as condições históricas relacionadas com a ampliação da rede em ritmo crescente foram. Lembra que eu falei para vocês que o século XIX demanda e transforma muita coisa? A ferrovia é um fator muito interessante, né? Muitos historiadores vão fazer uma ligação entre a ferrovia e esse processo de modernização com as próprias transformações sociais do século XIX. Né? Alternativas A. Expansão da cafeicultura, principalmente em São Paulo, e escoamento de produto para o exterior. Já temos nosso gabarito. Letra A. De novo, quando o café sai do Vale Paraíba Carioca, vai para São Paulo, uma economia mais dinâmica, um capital mais dinâmico, ela precisa de um escoamento. E aí se cria uma ferrovia saindo do Vale Paraíba Paulista e indo para o Porto de Santos, que se torna, desde esse momento, um dos principais portos do Brasil. Por quê? Porque ele está escoando o principal produto da economia brasileira, o café. Beleza? Gabarito letra A. Sexta questão agora. A partir do golpe da maioridade, 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. Os antes, Partido Progressista passou a se chamar liberal e o regressista passar a se chamar conservador. Pode-se considerar como característica destes partidos. Letra A. Os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas. Já expliquei a vocês que não é possível. Por quê? Mesma origem social, mesmo objetivo, tá? Talvez os meios sejam diferentes. B. As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas partidários. Não pode. Por quê? Para você ter direitos políticos, segundo a Constituição de 1824, você tem que ter renda, né? É uma política de sufrágio censitária. Ou seja, você pode votar e ser votado se você tiver uma renda comprovada. Tá? Então, a maior parte da população brasileira não votava. C. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre os liberais e os conservadores, pois eram, entre parênteses, farinha do mesmo saco. E está correto. Gabarito letra C. Ideologicamente, ou seja, por caminhos diferentes, às vezes, eles queriam os mesmos objetivos. Beleza? Questão 7 agora. O Bill Alberdin, aprovado no parlamento inglês em 1845, foi A. Uma lei que abolia a escravidão nas colônias inglesas do Caribe e da África. Não. A Inglaterra abole a sua escravidão ainda na primeira década de 1800, né? Cerca de 1807, 1808, mais precisamente. Beleza? B. Uma lei que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros em qualquer parte do oceano. Correto. Os primeiros abolicionistas com forte expressão no mundo foi o parlamento inglês. Logo, ele vai tentar, ao máximo, propagar essa ideia. Não que eles fossem bonzinhos, pensando no melhoramento da sociedade e do povo. Não. Eles queriam libertar os escravizados para ter mais gente consumindo seus produtos, né? E para isso, eles vão aprovar no parlamento inglês o Bill Alberdin, que garante, primeiro, que ele quebra, né, a soberania de alguns países, porque a marinha inglesa tem o direito agora de entrar em águas nacionais e apresar navios estrangeiros. Uma quebra de soberania nacional, segundo o Pacto de Westfália, né? E com essa ideia de um abolicionismo bondoso, ok? Então, gabarito letra B. Questão 8. Partindo do Rio de Janeiro, a cultura do café expandiu-se pelo litoral rumo à região açucareira de Campos? Não. B. Pelas serras do Rio de Janeiro, sul de Minas, Vale Paraíba e Oeste Paulista. Gabarito letra B, tá? Começa no Rio de Janeiro, se expande para Minas e depois vai desaguar em São Paulo. Finalizando assim o nosso bloco de questões sobre o Segundo Reinado. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que não haja dúvidas
E claro, voe alto, seja Falcon. Fiquem com Deus. Um grande abraço.